Então, boa noite, seja bem-vindo a todos, Circe, Fran, Helena, Ivânia, Terezinha, Natália, Mana, o Ellen, sejam todos bem-vindos. Ainda tem gente chegando, mas já vamos começar para a gente não se atrasar, né? Lembrando, o tema dessa live de hoje, dessa aula, desse encontro, né? É tudo aqui. É uma live. É um encontro, é uma aula, é um aprendizado, é um conhecimento que você não vai ver em lugar nenhum, né? Porque esses tipos de conhecimento dificilmente é espalhado, né? Porque quanto mais curado as pessoas estiverem, menos consumistas elas ficam, né? Menos ela vai dar dinheiro para a farmácia, para os hospitais, para as clínicas particulares, então tem conhecimento que eles não divulgam para poder ganhar dinheiro em cima da gente, né? E o tema de hoje desse nosso encontro, eu vou relembrar mais uma vez aqui, né? É o princípio do espelho. Mas o que quer dizer isso, Nete? Antes de eu começar a explicação, eu queria trazer uma frase de Carl Jung. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele falou uma frase que faz todo sentido. Essa frase, boa noite, Wellen. Estou vendo aqui seu boa noite. Essa frase é: aquilo que mais te irrita no outro, muitas das vezes existe dentro de você. É forte, né, essa frase? E quando ouvimos isso pela primeira vez, a reação da gente é: não, isso não pode ser verdade. Mas existe um conceito psicológico por trás disso, chamado de princípio do espelho. Por isso que o tema dessa aula é o espírito do espelho, né? O princípio do espelho, quer dizer, desculpa. E esse princípio conversa muito com aquilo que nós estamos trabalhando há 2 semanas aqui no nosso método Regenera, né? Durante 7 dias nós falamos sobre gratidão e essa semana nós estamos falando sobre o amor. E muitas das vezes trouxemos aqui situações reais mesmo, né? Lá dentro do grupo, às vezes algumas de vocês mandam mensagem no privado para mim dizendo assim: Ah, Nete, a gente está falando sobre amar, sobre ser grato, mas como é que eu vou amar uma pessoa que é chata, que é arrogante, que é briguenta, que é bagunceira, que é preguiçosa? Que é irritante, né? Como é que eu vou ser grata por uma vida cheia de coisa ruim, eu estou doente, a minha família está passando por necessidades financeiras, eu tô com uma depressão, eu estou ansiosa, enfim. Então é difícil a gente ser grato diante dessas circunstâncias. Mas eu quero começar dizendo algo aqui bem importante para vocês. Tudo isso que eu mencionei é muito real. E sentir isso não faz de você uma pessoa ruim, não faz de você uma pessoa esquisita, né? Mas existe um ponto de consciência que precisamos desenvolver. Lembra que a gente também trabalha muito isso aqui dentro do nosso método Regenera, né? A gente trabalha muito essa questão de amadurecer emocionalmente e mentalmente, tá? Então, o princípio do espelho diz algo muito interessante. As pessoas ao nosso redor muitas das vezes refletem parte de nós mesmos que ainda não reconhecemos. E isso, gente, acontece porque o nosso cérebro tende a perceber com mais intensidade aquilo que já existe dentro de nós, né? Presta bem atenção. O que existe dentro de nós, o nosso cérebro, ele capta externamente essa informação, tá? E quando algo no comportamento de alguém provoca uma reação emocional muito forte dentro da gente, como irritação, raiva, julgamento, normalmente essa emoção não nasce apenas da situação externa, ela toca em algo interno. E aqui entra algo que nós aprendemos nessas 2 semanas. Quando desenvolvemos gratidão e amor, começamos a olhar para a vida de uma forma diferente. Não significa que o outro vai mudar, mas significa que a nossa forma de enxergar aquela pessoa vai começar a ser diferente, vai se transformar.
Tá fazendo sentido para vocês até agora? Que existe esse tipo de pessoa à nossa volta que nos irrita, que nos faz a gente julgar ela, faz raiva, né? Tem gente chata que a gente fala, ai, fulano é insuportável, e a gente começa a ver defeito, defeito nessa pessoa. Tá fazendo sentido, eu tô vendo aí as mãozinhas de vocês, né? E a gente tá rodeado de gente assim. E a gente pensa assim, né? Como é que eu vou lidar com esse monte de gente chato à minha volta? Mostrar gratidão, mostrar amor com pessoas assim, né? Então, lembrando, é, a nossa forma de enxergar essas pessoas é que traz para a gente aqui o assunto que a gente está conversando. Como é que eu vou enxergar essas pessoas a partir de agora, Leti? Com essa sabedoria, com essa clareza, com um olhar de não julgamento, como é que eu faço isso? No final daqui da aula, eu vou trazer um exercício para ajudar vocês a ter mais clareza, tá? Aí, olha só, gente, imagina aí esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Uma pessoa se irrita muito com alguém arrogante, né? Esses são exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, mas tem muitos outros aí. E quando a gente se irrita com aquela pessoa arrogante, a gente fica julgando e cobrando que ele seja diferente, né? Ou então a gente se irrita com aquela pessoa que é bagunceira, né? Que entra no quarto dela, é um caos, né? Ou então, outra coisa, né, que pode nos incomodar é a gente preguiçosa, a gente que faz as coisas muito lento, muito lerda. Eu lembro uma vez que eu recebi uma pessoa na minha casa, foi a primeira vez que ela se hospedou na minha casa. E aí ela chegou bem na hora que eu estava terminando de preparar o almoço. E aí eu estava cortando o tempero e ela falou assim: Não, minha irmã, pelo amor de Deus, deixa que eu corte essa cebola, tô ficando agoniada com a tua lerdeza. Ela falou desse jeito. E aí eu fiquei olhando assim que ela cortou essa cebola. E meu Deus do céu, ela se irritou com a minha. E ela falou desse jeito. Eu tô agoniada com essa tua lerdeza. Mas por que que ela se agoniou? Não foi com a minha lerdeza. Entende? Ela não se agoniou, foi com a minha lerdeza, porque eu tava cortando normalmente ali o tempero. É porque ela é uma pessoa muito ansiosa, muito apressada. Por isso que ela se irritou comigo, com o meu jeito de cortar ali o tempero. E se vocês pararem para observar aí a cena, não é sobre mim, né? Era sobre ela. Ela se irritou com o meu jeito porque ela não é uma pessoa calma, não é uma pessoa que faz as coisas com paciência, né? Então é isso que eu quero que vocês comecem a buscar aí na mente de vocês, né? Quando eu me incomodo com uma outra pessoa, entende? O que é que aquela pessoa tem que estar me incomodando desse jeito? Né? O que que tem dentro de mim que está sendo o meu espelho, aquela pessoa, né? E aí você precisa começar a fazer essas perguntas. E aqui entra o que eu sempre falo aqui durante esses dias com vocês. Muitas das vezes ficamos esperando, né, que aquela pessoa mude, esperamos que o outro lá, aquela outra pessoa seja diferente, que o outro tenha outra atitude, mas a verdade Mas o que a gente precisa fazer é começar a entender o porquê daquela pessoa ter aquele comportamento e também entender por que é que eu estou me incomodando com o comportamento daquela pessoa. E essa mudança não tem que vir daquela pessoa, tem que partir de você. É você que precisa buscar entender o porquê é que o fulano me incomoda tanto com aquele comportamento dele. E aí eu quero saber de vocês. Tem alguém no ambiente que vocês moram que irrita você, que te deixa nervosa, que te deixa chateada, que te deixa estressada?
E se existe, qual é esse ambiente? É no local de trabalho? É em casa? Me responde aí no chat que eu quero saber. Aonde é que está essa pessoa que tanto te irrita, que te incomoda, que te estressa? Às vezes, a gente se irrita até com os animais, quando começa a latir, a gente fica brigando lá com o bicho, gritando com ele, cala-se, cala, sabe? Não faz muito sentido, né? Mas é assim mesmo. E aí, então, voltando aí à pergunta, eu quero que Eu você posso? pare assim, olhe para o ambiente onde você está. Qual é o ambiente? Pode falar, irmã Helena. É que para mim é mais fácil falar do que escrever. Leva mais tempo escrever, e o teclado digita errado, e aí eu prefiro falar. Aham, pode ficar à vontade. Então, essa pouca introdução aí que a irmã falou, né? Tá falando comigo, né? Foi exatamente essa pessoa que a irmã hospedou aí na sua casa. É porque é assim, irmã, agora tá fazendo, acho que foi ano passado, eu acho, que eu fui descobrir junto com meu filho, né? Eu fiz 60 anos, o meu filho tem 33. E aí a gente é muito parecido em muitas coisas, principalmente quando se trata de conversar, tanto na família, algum assunto, como na pregação. Eu sou daquela pessoa que gosta de. É que nem o Zé Bonitinho, tem que estar tudo muito bem explicadinho, né? Eu acho que quando a pessoa está dirigindo o estudo ou fazendo uma palestra que ela não explica detalhadamente, para mim a palestra ficou pelo meio. Aí a gente foi descobrir agora que a gente tem toque. O que é o TOC, né? Se alguém aí Hum, não sabe, é o transtorno obsessivo bom. compulsivo. Ou seja, quem tem TOC, não, ela é compulsiva por limpeza, por agilidade, por qualquer coisa. Ela quer agilidade. Aí, por isso que a irmã, como a irmã falou, ela é muito ansiosa e ela vendo a irmã cortar talvez fatia por fatia de cebola, irritou ela, porque ela queria pegar a faca e fazer tá, 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 pronto. Então a gente tem isso, né? É Hum, normal? Não, porque TDAH é doença, autismo é doença, transtorno de ansiedade é doença, e o toque também é uma doença. Só que, como eu falei para o meu filho, eu descobri tarde demais, porque não tem mais tratamento para toque, né? Como é que eu vou voltar e hum, me realinhar agora para me ser uma pessoa assim calma, deixar de ser muito agitada? Eu sou muito eufórica, irmã. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu estou passando ruim esses dias todinho, né? Estou fazendo aqui a terapia e tal, mas estava indo tão bem, mas desmontou, porque o Wanderlei chegou aqui e disse: Olha, Preta, vem. Os irmãos lá do Ajoaí, eles vêm para cá, que um casal estava indo embora. Aí só dá um jeitinho aí na casa, irmã. Olha, eu pirei, eu almocei ontem 4 e pouca da tarde, a hora que eu fui almoçar, enquanto eu não limpei todinho o quarto, eu troquei, coloquei a coxa, aí eu colocava uma coxa, não, essa aqui não é bonita, não, aí eu tiro, olha, eu desarrumei todo o meu guarda-roupa, eu fico numa aflição, isso é horrível, não é horrível. Eu digo que hoje o que eu mais desejaria é ficar livre, ou pelo menos saber lidar com a minha ansiedade, que é o que eu estou tentando fazer agora com a ajuda de Jeová, e hum, também isso, ver as pessoas não serem como eu. Meu marido fala assim: tu não pode mudar as pessoas, só Jeová tem esse poder. Então, tu tem que te adaptar. Se tu chegar lá em determinado lugar e as coisas não tiverem como tu deixou, não adianta tu ficar braba, te irritar. Ele já até me prepara. Olha, tu vai chegar lá esse fim de semana, as coisas vão estar assim, 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 mas tu já sabe. Aí eu já sei, respira fundo, só sobe, hum. depois tu desce. Então, olha, faz todo sentido, né? Que a irmã falando aí, né? Pra Hum. gente é triste saber que a gente é uma pessoa dessa, né? Tipo, a irmã foi. Ainda bem que a irmã é terapeuta, entendeu ela, né? Senão a irmã ia dizer, olha, eu vou lhe hospedar e você ainda vem dizer que eu tô lhe irritando, pegue suas coisas e vá para casa de outro irmão.
Tipo isso. Então, gente, aí, ó, voltando aqui para o assunto, foi bem interessante aí, né, o que a Helena falou. Ela compartilhou aí que ela é uma pessoa que provavelmente vai se irritar com uma pessoa que é muito lenta perto dela. E é sobre isso que eu quero que vocês tenham cuidado, né? Não é sobre a pessoa, é sobre você. Por que que você se irrita com alguém mais lento que você? Né? Por que que você se irrita com alguém que fala muito ou que fala alto, que xinga, né? E olha que interessante, tem uma pesquisa que fala que geralmente as cinco pessoas, no nosso ciclo existe cinco pessoas. Geralmente são cinco pessoas que estão à nossa volta. E a gente capta as informações dessas pessoas a um nível em que as nossas células, nós temos umas células chamadas de célula espelho. Todos nós temos essas células chamadas células espelho. E essa nossa célula reflete é como se nosso jeito de ser, de nos comportar, reflete na outra pessoa. Ou seja, quando você olha para aquela pessoa, é como se você estivesse enxergando os seus defeitos, as suas dificuldades na outra pessoa. E é por isso que dói muito quando você olha para aquela pessoa que ela tem algo que te irrita, porque é como se você estivesse pegando aquele seu defeito e colocando bem diante da sua cara, assim, ó. E você não quer que o seu defeito seja exposto. Então, quando aquela pessoa tem aquele comportamento que te irrita, é como se ela estivesse falando para o mundo: oh, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa apressada, ansiosa. E é como se aquela pessoa começasse a expressar os seus defeitos em voz alta. Tá fazendo sentido aí para vocês? Estão entendendo? Por que que muitas das vezes a gente se irrita com certos comportamentos, sendo que o comportamento daquela pessoa é mais sobre o seu interno, é a sua batalha interna, do que a própria pessoa. Ela só está falando aquilo que você não fala, que você, por orgulho, não admite, tá? E eu quero mencionar aqui pelo menos três coisas bem diferentes para que vocês possam entender melhor. O espelho pode revelar três aspectos. Algo que também existe em você, primeiro, né? E o que seria isso? Às vezes criticamos no outro algo que também fazemos, mas não percebemos. Foi o que eu acabei de dizer aqui, né? Por que que às vezes a gente não se apercebe? Porque a gente como é o espelho da gente no outro, é mais fácil a gente enxergar no outro do que na gente mesmo. E aí existe um tal. Eu acho engraçado, tem um amigo meu que fala assim: tem um tal de ego que existe dentro da gente que faz a gente achar que nós não temos defeito, que todo mundo que está à nossa volta tem defeito, mas a gente não, né? Então a gente critica aquela pessoa, mas não aceita que também a gente é daquele jeito. E segundo, algo que reprimimos em nós. Às vezes criticamos no outro, algo que gostaríamos de permitir em nós mesmos, né? Por exemplo, talvez você é uma pessoa que é muito agoniada, assim, do tempo todo tá arrumando, organizando, é aquela mania de limpeza, tudo muito limpo, e você não para, você não descansa por nenhum minuto, você não se aquieta. Aí o que que acontece? Quando você vê uma pessoa deitada, sem fazer nada, assistindo televisão, você vai se irritar profundamente com aquela pessoa. Por quê? Porque é como se dissesse assim, como assim? Eu não paro, eu tô aqui limpando, trabalhando, fazendo e acontecendo, e o outro está ali deitado. Na verdade, o que está irritando você não é o comportamento dele, é que você gostaria de fazer aquilo. Você gostaria de ir lá se deitar, descansar, relaxar. Tá entendendo? É por isso que às vezes a gente se irrita com o comportamento da outra pessoa, porque é algo que às vezes a gente queria fazer, mas a gente se reprime tanto que a gente é mais fácil criticar o outro do que a gente.
entende? Ou então, a gente pode achar assim, eu eu não trabalho, mas eu me incomodo com alguém que não trabalha. Por que que eu me incomodo com aquela pessoa e eu? Entende? Também é outra coisa que a gente tem que parar para. Ou então, eu já vi muita gente dizer assim: ah, eu sou uma pessoa que fala mesmo as coisas na cara. Mas se alguém falar na cara dela, ela não vai gostar. Lembra que eu falei? Ela reprime algo dentro dela, ou então ela é uma pessoa que faz, mas quando o outro vai fazer com ela, vai irritar ela. Por quê? Porque ela é algo que ela não aceita, né? Não sei se vocês conhecem gente assim, que fala as coisas na cara e você critica. Ah, eu não gosto do fulano porque é muito sincero, eu não gosto de gente assim que fala as coisas. Mas às vezes você é essa pessoa, tá? E o terceiro, né, aspecto é que alguns comportamentos ativam memórias e experiências traumáticas, né, como rejeição, abandono, humilhação, injustiça. E isso gera logo uma reação emocional forte. Por isso que também a, a ação daquela pessoa nos incomoda, tá? E agora, né, esse assunto trazendo para nossa, por dois aspectos que nós trabalhamos durante essas 2 semanas, né, dessa quinzena, que foi a gratidão, que foi o amor, nós vamos conectar isso ao que nós estudamos, né? Porque, ó, muitas pessoas lá no meu PV falou assim, ah, Leti, é difícil amar certas pessoas, é difícil ser grata com a situação que eu tô levando. Então, gente, presta bem atenção. A mudança tem que começar dentro de vocês, tá? Vocês precisam começar a mudar dentro de vocês. Vocês têm que deixar, como eu falei lá na semana passada, o copo de vocês tem que transbordar. Enquanto o copo de vocês não estiver transbordando, não tem como você entender o comportamento da outra pessoa. Não tem como você ser grata por nada na sua vida se você não estiver transbordando isso dentro de você. Então, o comportamento da outra pessoa vai fazer você acabar não mostrando gratidão e nem amor. E aqui dentro do método Regenera, nós aprendemos que a transformação não começa no outro, começa em você, tá? E o objetivo desse conceito aqui, né, do espelho, né, como eu falei, não é gerar um sentimento de culpa em vocês, ou então de tipo, ah, eu sou exatamente esse monstro que eu me irrito com a pessoa ali, que ela é daquele jeito, é porque eu também sou um monstro igual ela. Não, gente, não significa que tudo que vemos no outro é o que a gente é lá dentro, né? Mas significa que nossas reações emocionais podem ser um convite para um autoconhecimento, né? Se eu não sou aquela pessoa, mas por que que aquilo está me irritando? É isso que eu quero que vocês parem e analisem. Por que é que está me irritando, tá? Quando algo no outro provoca uma reação muito intensa, isso pode ser uma oportunidade da gente se curar, né? E buscar esse entendimento e desenvolver o emocional de vocês, tá? E esse princípio do espelho também nos convida a trocar o julgamento pela nossa consciência. Lembra que eu falei? Aquela consciência de que eu preciso entender que eu que estou me cuidando, o outro lá não está. É eu que estou trazendo harmonia para minhas emoções, né? Melhorando em sentido emocional, mental. Não é o outro. Então, é eu que tenho que mudar para que o ambiente da minha casa mude, para que o ambiente do meu trabalho mude. Eu falei muito isso essas 2 semanas. Que às vezes a gente começa a fazer uma terapia, às vezes a gente começa a ter um acompanhamento como esse, e a gente quer que as pessoas mude também, mas elas são elas. Faça isso para você e por você, para você se sentir bem, para que você tenha
autoestima, tá? E durante, né, ainda tem quem está dentro do grupo pago, né? Nós temos mais 2 semanas, e a gente vai trabalhar mais dois aspectos muito importantes, né? Semana que vem a gente vai falar do perdão. E vocês vão ver que a gente cobra muito que as pessoas é, venham pedir desculpa para a gente, mas e a gente? Como é que está o nosso comportamento ultimamente com relação a isso? Por isso que eu quis abordar esse assunto aqui hoje, né? O princípio do espelho. Porque às vezes a gente espera do outro aquilo que você não dá, né? Hoje, por exemplo, no supermercado, eu vi uma cena que eu fiquei assim bem chocada, sabe? Entrou um pai e uma criança, e a criança é, perguntando para o pai, pai, onde é que está a beterraba? E ele ficava empurrando a criança porque ele estava conversando com uma outra pessoa. E aí o menino começou a falar um pouco alto, aí ele foi aumentando a voz e o pai foi e se irritou com a criança. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual era, né, o custo daquele pai pedir licença ali na conversa e dar atenção ali para o filho dele, né? Não, ele já fez foi brigar com a criança. E se a criança estava falando alto, ele falou mais alto ainda. Percebe que essa cena acontece muito com a gente, né? Então, gente, por que que eu tenho que gritar com outros, apesar do outro estar gritando comigo? Então, não é sobre o outro, é sobre você, né? Se o outro tá falando alto, tem até um livro de psicologia que eu estava lendo, lá fala que quando alguém está falando alto com você, quanto mais baixo você falar, mais você vai contornar a situação ao nível que aquela pessoa vai falar baixo, né? Eu acho isso bem interessante. Então, o comportamento das pessoas à nossa volta, ela só vai piorar se você se igualar a ela, igual a situação lá do pai e da criança, né? Ela começou a falar alto e ele foi e falou mais alto que ela. Cala a boca, menino! Né? Então, o nosso comportamento vai acalmar o ambiente, mas para isso você precisa ter essa consciência da onde é que eu estou errando, como eu posso alinhar. E aí o exercício é esse bem aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Vocês precisam fazer essas perguntas aqui e responder aí. Depois você responde no papel. Eu vou botar lá no grupo, né, ó. Aí são 4 perguntas, né? Tudo o que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro do outro está onde? Está no outro ou está em mim, realmente? Aí você responde aí, né? O que é que está te incomodando? Está dentro de você ou está no outro? Aí lembra da minha explicação? Está mais fácil estar dentro de você. E segundo, tudo que o outro me critica ou me julga, que se incomoda, está reprimido dentro de você ou está reprimido dentro daquela pessoa, né? Às vezes você se incomoda do outro, está o tempo todo te cobrando. Mas se ele está te cobrando, o problema é em você ou é nele? Aí, terceiro, né? Tudo que eu gosto no outro, o que eu amo nele, está dentro de mim ou está dentro daquela pessoa? E tudo o que o outro me critica, julga, ele quer mudar em mim ou dentro dele? Eu vou passar lá para vocês esse exercício. Interessante, né? Essas perguntas, né? Às vezes a gente também passa por isso, né? Outras pessoas estão cobrando da gente, estão nos criticando, chamando atenção, ralhando com a gente, mas é sobre mim ou sobre ela, né? Quantos de vocês já não devem ter passado por situações bem constrangedoras, né? E às vezes não era sobre você, é sobre aquela pessoa lá, né? Faz tempo isso, foi assim que eu comecei a dirigir.
Aí o sinal fechou, eu parei, claro, né? No sinal fechado. Aí o homem atrás de mim de moto bateu no carro. Eu peguei um susto, porque foi uma pancada, sabe? Aí ele caiu da moto, levantou, bateu no vidro assim do carro e falou, xingou, chamou um monte de palavrão, se eu tava doida, por que que eu parei o carro do nada, não sei o que, e falou. Aí ele subiu na moto e foi embora. Eu fiquei só olhando assim pra ele, tipo, amassa meu carro e ainda vem me esculhambar. Com certeza você vai passar por situações semelhantes, né? Você não tá errada, a pessoa vem e diz despeja em você um monte de coisa. Gente, é louco isso, né? Mas é sobre o outro, né? Você não estava errada. E aí tem situações, lembra que eu falei? É melhor você ficar calado, porque às vezes não é sobre você, é sobre aquela pessoa, tá bom? Então, essa aula que eu dei aqui é para vocês tomarem essa consciência, né? Buscar dentro de você. Né? Será que aquela pessoa que está me cobrando, que ela está me julgando, realmente será que eu não sou daquele jeito? Eu vou dar uma olhada, ver se eu posso mudar, o que que eu posso mudar? Ou então será que é sobre ela? Ela tá vendo que eu sou desse jeito e incomoda porque ela não é daquele jeito, né? Então começa a analisar a cobrança das pessoas com relação a você, tá bom? E você cobrando os outros. Será que é realmente aquela pessoa ou é você que precisa, né? Eu lembro que uma vez a gente conversando, eu e uma amiga, e aí ela falou assim, eu tô tirando a minha habilitação. Aí eu falei assim, aí tu pensa em comprar uma moto para ti? Ela, por que eu vou comprar uma moto? Eu vou comprar um carro. Aí ela começou a falar, né? Como é que ela queria o carro dela. Aí aquilo me incomodou o jeito que ela falou. Isso antes de eu ser terapeuta, tá, gente? Aí me incomodou o jeito dela falar. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, nem tem condição. Aí a pessoa vai tirar a habilitação. Eu fiquei pensando, em vez de tirar e comprar uma moto, ela vai comprar um carro. Como é que ela vai pagar esse carro? Eu fiquei assim, sabe? Depois, quando eu me formei como terapeuta, eu falei, aquele dia que eu me aborreci com ela, era mais sobre mim do que sobre ela, né? Que a gente trabalha muito, quem faz terapia comigo sabe que eu sempre falo muito aqui. Né? Que a gente tem que pensar muito positivo, pensar grande, né? Idealizar coisas grandes para o nosso futuro. A gente não pode idealizar escassez, né? E era o caso dela, ela estava idealizando uma coisa já grande. Vou tirar minha habilitação de carro e moto, vou comprar um carro. Ela estava certa. Eu que não tinha esse tipo de visão, entende? Então, por que que às vezes a gente se irrita com o outro? Porque você precisa mudar. E aí, quando o outro fala, você se irrita porque você só está vendo que aquilo que a pessoa fala, pensa, era o que você gostaria de fazer e você não faz, né? Entendeu? E aí, alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade, pode levantar a mão. Aqui a aula assim já encerrou. Alguém quer me fazer alguma pergunta sobre a aula, ou sobre os exercícios, ou sobre quer dar o feedback de como já tem sido para você essas 2 semanas. Se não quiser ligar a câmera, não tem problema, fica à vontade. Aproveita que estamos aqui, talvez a sua dúvida é a dúvida de outro e o outro está com vergonha de perguntar, então fica à vontade. Quer perguntar? Pode falar, Fran, fica à vontade. Não, que eu achei muito interessante, porque quando a gente começa a fazer terapia, ter vários conhecimentos, né? A gente começa a mudar e outras pessoas se incomodam com isso, sabe? E às vezes eu fico irritada com isso. Eu falei, eu tô fazendo de tudo pra me mudar, ela me irrita. Tipo assim,
Aí eu fico assim, mas como é que dá? A gente tá tão quietinho, o povo se incomoda com a gente, né? A pessoa parece assim que cutuca, cutuca, cutuca pra ver se consegue, sabe? Assanhar. Aí eu falei assim, não, não, vai conseguir não. Mas é impressionante porque quando a gente vê assim, principalmente no trabalho, né? Porque eu só vivo em casa, trabalho, congregação, vai pra nada. Aí, aí a gente vê muita coisa no trabalho, muita coisa mesmo. Aí a gente começa a notar que nosso comportamento, ela afeta as outras pessoas. Parece que ela tá se incomodando que a gente tá ali quietinha, né? Eu fico assim, meu Deus, como é que dá? Aí lembra que eu falei, Fran? Não é sobre você, é sobre ela. Ela gostaria de ter esse comportamento, ela gostaria de ser uma pessoa sensata, né? Ser uma pessoa discreta. E como ela não é, o seu comportamento irrita ela. Então, fique tranquila, não é sobre você. E outra, quando você começa a melhorar em sentido emocional, em sentido mental, essas coisas não atingem você, entende? Não, Pois é, não te porque quando a gente... atinge. Uhum. Aí eu estava observando também que quando as pessoas gostam de provocar, e às vezes eu ainda acabo na armadilha, às vezes ainda caio na armadilha, aí eu fico em casa me cobrando, mas pra quê? Pra quê? Ai, eu queria voltar atrás e, e resolver tudo. Eu fico me cobrando, sabe? Caramba, era pra ter feito melhor. Pra que eu fui cair na tentação? Acontece também. Acontece. Aí lembre-se, não é sobre você, é sobre aquela pessoa, ou busca por que que eu não fiz alguma coisa, né? Será que ela estava só, eu estava, o meu defeito estava sendo espelhado nela, tá bom? Aí a Kelly quer falar, Kelly, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Muito interessante essa aula em ter essa visão de que a gente, as pessoas é o nosso reflexo e vice-versa, porque nós passamos por constrangimento em qualquer lugar, no trabalho, em casa, e em nenhum momento a gente para pensar o porquê que aquela pessoa se irritou, teve uma ação que te deixou constrangida. E nem você para pensar por que que certas situações. Então essa aula assim, ela foi bem esclarecedora. E como a Fran mesmo falou, poxa, eu caí nessas armadilhas e o que que acontece? Tem algum tempo que eu já faço um acompanhamento com a NET e uma das coisas que eu percebi é que a importância do acompanhamento contínuo, porque assim como nós precisamos estar lendo, se fortalecendo, a terapia ela faz isso, porque quando a gente fica um tempo sem um certo acompanhamento, a gente acaba esquecendo. E uma aula dessa, ela é muito esclarecedora, é como se eu voltasse no tempo e lembraste de algumas coisas que eu já passei e também as minhas reações. Então, assim, ela fez um nó na minha cabeça, mas ao mesmo tempo ela resolveu esse nó, entendeu? Então, assim, foi muito interessante isso. Inclusive, Kelly, eu queria comentar uma coisa aqui, que nós adultos às vezes se irrita com o comportamento de criança, né? E eu lembro que teve uma vez que eu me irritei com o comportamento do meu sobrinho. Ele só queria ficar no colo, só queria ficar no colo. Aí aquilo me irritou, sabe? Aí eu dei até umas palmadas nele por causa disso. E quando eu aprendi sobre essa questão aqui, né, que pode ser algo sobre você, não é sobre o outro, né? É algo que está reprimido. E eu lembro que, por que que eu me irritei com ele, dele querer ficar só no colo? Porque eu não tive colo, entende? Então, a dor do abandono era tão grande em mim que eu não aceito que aquela criança tenha atenção, que ela tenha um colo. Abriu a mente de vocês aí? E quando você falou exatamente isso, é, por exemplo, eu sou casada e eu
trabalho, ter uma rotina daquelas mesmo bem puxada, assim como muitas mulheres. E aí, às vezes, quando eu chego, que eu tenho que fazer os corre dentro de casa e eu vejo meu esposo deitado, às vezes eu me irrito muito. Aí hoje fez sentido, porque eu queria estar deitado, eu sei, entendeu? Então, assim, fez muito sentido. Não é por conta dele que eu estava irritada, é porque eu queria estar naquele lugar ali descansando. Então, é uma rotina de muitas mulheres hoje em dia. Então, foi muito esclarecedor essa aula. Uhum. Exatamente isso, gente. Aí entra, né, essa questão do marido, né, que às vezes a gente se incomoda com certas coisas do marido, né? Às vezes a gente se incomoda com certos comportamentos dos nossos filhos, de uma criança. Mas, gente, aquele comportamento daquela criança, do outro, é sobre você muitas das vezes. Gente, quando eu aprendi sobre isso aqui, eu, eu tive um comportamento, assim, um sentimento de que, poxa, como era que eu me comportava? Eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com criança, quando a criança tinha certos comportamentos como esses. Mas não era sobre a criança, é porque eu não fui uma criança normal, né? Quando eu era criança, eu tinha que ser adulta. Então, quando eu vejo uma criança sendo criança, e aquilo me irritava muito. Eu lembro assim que teve um tempo que meu sobrinho veio morar comigo, eles passaram 6 meses. Gente, na época eu ainda não estava reprocessada, não tava não tinha feito terapia. Então tinha comportamento deles que me irritava. Tipo, quando eles passavam 2 horas de tempo assistindo televisão, aquilo me deixava extremamente irritada. Mas porque quando eu era criança, eu não podia assistir televisão. Eu tinha que estar fazendo serviço de casa igual uma adulta. Então, tá entendendo por que que às vezes a gente se irrita com o comportamento do nosso filho? Porque quando você era criança, você não tinha aquilo. Tá caindo a ficha de vocês aí? Por que que às vezes a gente se aborrece desnecessariamente, né? Então, quem tem que se consertar não é a criança, não é o marido, não é a mãe, o pai da gente, os nossos irmãos. É a gente. É a gente que precisa se comportar. Quando a gente é, se corrige, no caso, né? Quando a gente nos corrige, né? Que a gente alinha a nossa maneira de pensar, aí a gente começa a entender o outro e o comportamento do outro não vai nos afetar, não vai nos incomodar, tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa? É só levantar a mãozinha, não precisa ligar a câmera se não quiser, se ficar com vergonha. Lembre-se que às vezes, ó, a Kelly falou uma coisa aí que me lembrei sobre criança, né? Pode falar, Nasa, fica à vontade. Boa noite. Boa Eu noite. achei interessante essa palestra, porque eu sou igual aquela primeira irmã que falou, às vezes, eu sou muito irritada. Assim, se as pessoas tiram as coisas do lugar, não coloca. Pessoas que perdem as coisas, que saem esquecendo, isso me estressa extremamente. E as minhas coisas, tipo lá no meu trabalho, eu tenho meu material de trabalho. Na hora que eu chego lá, que eu bato o olho, eu percebi que alguém mexeu. Aí, se tá faltando uma coisa, não tá no lugar, aquilo já me deixa assim extremamente estressada, não tem? Aí eu acho isso muito ruim, porque eu me cobro muito. Até com besteira assim que sai do lugar, que alguém perde, isso me estressa, não tem? É tanto que durante toda a minha vida, eu tive meu filho, o Matheus, eu nunca perdi uma meia dele, nunca perdi um sapato e nunca esqueci nada na casa de ninguém nas minhas viagens. Então, quando alguém faz isso, eu já fico estressada se esquecer. Aí, Agora tu entendeu, né? Aí eu queria saber também, assim, a gente até agora está falando mais dos efeitos que a gente vê em outras pessoas que irritam. E quando a gente admira uma pessoa, que a gente gosta daquela pessoa, acha bonito, tipo, eu admiro gente que anda arrumada, assim, que não tem medo de ser julgada, tipo, que se veste bem, que anda maquiada, eu acho bonito isso. Isso é o quê? Como eu falei, né? Já que tu fala, Fran, só um instantinho. É como eu falei, assim como existe as nossas células espelho que enxerga o defeito da outra pessoa, a gente também enxerga qualidades. E é muito humilde da sua parte
olhar para uma pessoa, se admirar com a beleza dela, por mais que você não seja assim. Isso é humildade, porque você não se incomoda com a outra pessoa. Porque recentemente teve uma pessoa que olhou para mim e falou assim: Ai, agora a NET anda muito arrumada. Parece que tá até metida, mas só anda com esse cabelo arrumado, toda maquiada, com unha pintada. E começou a me criticar. E eu não entendi se ela tava me criticando ou se ela tava me elogiando. Aí eu fiquei assim, sabe? Assim, como assim? Mas assim, se fosse um tempo atrás, eu ia ficar chateada pelo jeito que ela falou. Parecia que ela estava incomodada com o meu jeito se eu tô mais arrumada ou algo desse tipo, né? Então, Uhum. tá entendendo? Então a pessoa às vezes ela quer ser daquele jeito, não consegue ser por situações, questões financeiras ou porque ela não sabe mesmo, né? Tem preguiça, tem gente que tem preguiça de se arrumar. E aí, quando ela vê alguém mais arrumado que ela, em vez de elogiar, ela critica, ela põe Uhum. defeito, né? Aí ela começou a falar algumas coisas assim sobre o meu jeito de me arrumar, que eu vi que ela não estava me elogiando, ela estava me criticando, né? Tá entendendo? Então, assim, é humildade da sua parte olhar para uma pessoa, reconhecer que ela é diferente de você para melhor e que ela é a tua inspiração, tá bom? Respondeu a pergunta? Sim, respondeu sim, gostei da resposta. Muito bom. Obrigada. Quer falar para mais alguma coisa? De nada. Só ligar o microfone, Fran. Ah, tá. Porque quando tu falou lá sobre a criança, né, que te irritava quando tu não tinha conhecimento, né? É assim, a gente vê muito isso nas pessoas antigas, falando assim, eu vejo muito, no meu tempo não tinha isso. Tipo assim, se incomoda com a modernidade de hoje. Aí os antigos, no meu tempo não tinha isso. Aí começa a criticar, entendeu? Aí eu acho legal, porque isso vai ser legal, porque a gente vai começar a observar essa situação. É É que muito interessante, eu eu nem me gostei. lembrei disso, ó, Fran. Então, percebe que não é sobre aquela pessoa que ele está criticando, é sobre ele que ele foi muito reprimido quando criança, né? Pois é, garaiado, gostei. Ai, alguém mais quer fazer algum comentário, quer perguntar? Talvez você queira perguntar uma coisa que não teve nada a ver aqui, fica à vontade. Esse é o momento de vocês, viu? Pode ficar à vontade para dizer que aprendeu, se ou não concordou. Aí, ó, gente, só lembrando, o exercício eu vou colocar lá no grupo para vocês fazerem essa autoanálise em vocês mesmos, tá bom? E todos os dias, né, vou estender aqui novamente o convite para quem está aqui a primeira vez, né? Nós todo dia nos encontramos aqui às 5:30 da manhã, às 6 horas da manhã tem a primeira turma, 5:30, a segunda, 6 horas da manhã, e à tarde, 1:30, né? Esses exercícios não é exercício para emagrecer, não é uma academia, são exercícios para regular as emoções de vocês, tá? Essas, esses exercícios. Ah, eu não sei quem é esse desse telefone que aparece só o nome do telefone. Realme. Não tem o nome, eu não sei quem é. Se eu puder falar aí o nome, eu agradeço. Então, os exercícios têm por objetivo ajudar a alinhar, viu, as emoções de vocês, para vocês saberem lidar com a ansiedade, insônia, depressão, tá? E uma vez na semana eu vou fazer esses encontros, se vocês tiverem desejo em participar, eu sempre vou abordar um assunto que tem a ver com o emocional, com inteligência emocional, né? Porque às vezes um conhecimento desse aqui ajuda muito a gente a olhar para o mundo com outro olhar, com um olhar de compaixão, de amor, de gratidão, né? Ah, é a Maria Lúcia. Ah, tá.
Falei contigo hoje, né, de manhã. Aliás, de tarde. Seja bem-vinda, viu, Maria? E é isso, tá, minha gente? Ah, Nete, eu não quis fazer a pergunta lá, porque eu fiquei com vergonha. Pode mandar lá no PV, lá no grupo, tá? E eu agradeço muito por vocês tirarem o tempinho de vocês para vir para cá, para a gente conversar um pouquinho, para vocês aprenderem mais, né? Lembre-se, conhecimento dá para a gente a liberdade, né? O conhecimento muda a vida da gente e não é para pior, não, é para melhor. Então, o objetivo de eu compartilhar com vocês aqui esse conhecimento é que eu quero, assim, de coração ver vocês, assim, elevados no comportamento de vocês, na maneira de falar, de agir, tá? Eu quero que vocês elevem o jeito de vocês, eu quero que as pessoas olhem para vocês e admirem vocês. Como, mesmo que a Fran disse que tem umas que critica, mas aí a gente releva, né? Mas a partir do momento que vocês passam a adquirir esse conhecimento, as pessoas elas olham para vocês com outros olhos, respeita, honra vocês, né? Querem vocês na companhia, te querem na companhia delas, tá bom? Então, sejam pessoas gratas e amorosas, ao mesmo tempo vocês vão demonstrar compaixão para com o comportamento do próximo. Combinado? Gente, muito obrigado, beijo no coração de vocês e próxima semana estaremos aqui, tá bom? Combinado? E amanhã, 5h30 também. Viu? 5h30 da manhã e 6 horas. Obrigada aí a todos. Tá bom, Cício. Eu que agradeço a companhia de vocês aqui, tá? Tchau, tchau, gente. Muito, muito valeu mesmo a companhia aqui de vocês. Fica com Deus. Durmam bem. Tchau, tchau.